Prosperidade não começa no quanto você ganha. Prosperidade começa no jeito que você pensa. Muitas pessoas se esforçam, trabalham duro, acordam cedo e mesmo assim continuam presas no mesmo lugar. Não é falta de capacidade, nem sempre é falta de oportunidade. Na maioria das vezes, é uma questão de mentalidade. Porque dinheiro não é só esforço, é mentalidade. A forma como você pensa sobre dinheiro influencia diretamente as decisões que você toma, os caminhos que você escolhe e até as oportunidades que você enxerga ou ignora. Antes do dinheiro chegar às mãos, ele passa pela mente. E uma mente desorganizada dificilmente constrói uma vida próspera. A Bíblia não ignora isso. Pelo contrário, ela deixa claro que prosperidade verdadeira começa com sabedoria, não com pressa, nem com atalhos. Em Provérbios está escrito: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, e com tudo que possuis adquire o entendimento. Provérbios 4:7. Esse versículo nos ensina algo poderoso. Antes de buscar mais dinheiro, busque entender melhor. Antes de querer crescer, aprenda a pensar certo. Porque quando a mente é alinhada, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, os resultados também mudam. Hoje, você vai entender por que prosperar não é apenas ganhar mais, mas pensar melhor. E como uma mentalidade baseada em sabedoria pode transformar sua relação com dinheiro, trabalho e crescimento. Um dos maiores erros quando o assunto é dinheiro não está na falta de esforço, mas na forma como ele é buscado. Muitas pessoas acreditam que prosperar é apenas ganhar mais rápido e a qualquer custo. E quando essa mentalidade domina, o foco deixa de ser sabedoria e passa a ser pressa. A pressa cria decisões ruins. Ela faz a pessoa pular etapas, ignorar princípios e aceitar caminhos que parecem fáceis, mas cobram um preço alto depois. A Bíblia é muito clara ao alertar sobre isso. Prosperidade construída sem base sólida não se sustenta com o tempo. Outro erro comum é a mentalidade de escassez. Mesmo quando a pessoa ganha mais, ela continua pensando como quem sempre vai perder. Vive com medo constante de faltar, dificuldade de planejar e ansiedade em relação ao futuro. Essa forma de pensar não gera crescimento, gera sobrevivência. E sobreviver não é prosperar. Há também quem associe dinheiro à culpa. Cresceu ouvindo que querer prosperar é algo errado, que buscar crescimento financeiro é falta de espiritualidade. Mas a Bíblia não ensina isso. O que ela condena não é o dinheiro, e sim o amor desordenado a ele. Quando o dinheiro ocupa o lugar que pertence a Deus, ele se torna um problema. Quando ele é apenas uma ferramenta, ele pode ser uma bênção. A palavra nos ensina que não é a quantidade de dinheiro que define prosperidade, mas a forma como ele é administrado. Pessoas com pouco podem prosperar mais do que pessoas com muito, dependendo da mentalidade que carregam. Sem sabedoria, mais dinheiro apenas amplia os mesmos erros. É por isso que tantos se frustram. Trabalham mais, ganham mais, mas continuam presos, cansados e inseguros. Porque mudaram a renda, mas não mudaram a mente. E enquanto a mentalidade não muda, o resultado sempre se repete. Prosperidade verdadeira começa quando a pessoa deixa de correr atrás do dinheiro de qualquer jeito e passa a construir com entendimento. Quando aprende a dizer não à pressa, à comparação e às decisões impulsivas. Quando entende que crescimento sólido é fruto de constância, visão e escolhas alinhadas. Antes de perguntar quanto posso ganhar, a pergunta certa é: como estou pensando? Porque o dinheiro segue a mentalidade. E sem correção na mente, não há estabilidade no caminho. A Bíblia ensina que prosperidade não é um evento isolado, mas um caminho construído ao longo do tempo. E esse caminho começa dentro da mente. Uma mentalidade bíblica não nasce da pressa, nem do medo, nem da comparação. Ela nasce da sabedoria aplicada no dia a dia. A primeira base dessa mentalidade é o entendimento de que Deus é fonte, não o dinheiro. Quando a confiança está apenas no que se ganha, qualquer instabilidade gera ansiedade. Mas quando a confiança está em Deus, o dinheiro deixa de ser um peso emocional e passa a ser uma ferramenta. Isso muda completamente a forma de lidar com ganhos, perdas e decisões financeiras. Outra característica da mentalidade bíblica de prosperidade é o planejamento.
A palavra nos ensina que os planos do diligente conduzem à fartura. Isso significa pensar antes de agir, organizar antes de gastar, construir antes de ampliar. Prosperar não é improvisar a vida, é administrá-la com responsabilidade. A constância também é um princípio essencial. Muitas pessoas começam bem, mas desistem rápido. Querem resultados imediatos e se frustram quando eles não vêm no tempo esperado. A mentalidade bíblica entende que crescimento verdadeiro leva tempo. Cada pequena decisão correta, repetida ao longo dos dias, constrói uma base sólida. Existe ainda o princípio da boa administração. Não é sobre quanto entra, mas sobre como se cuida do que entra. A Bíblia ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Prosperidade não começa quando se tem muito para administrar, começa quando se administra bem aquilo que já se tem. Outro ponto fundamental é alinhar propósito e dinheiro. A mentalidade bíblica não vê o dinheiro como fim, mas como meio. Prosperar não é apenas acumular, é gerar impacto, cuidar da família, honrar compromissos e ter liberdade para fazer o bem. Quando o dinheiro tem propósito, ele não domina o coração. Por fim, a mentalidade bíblica aprende a decidir com sabedoria, não com emoção. Evita impulsos, compara menos e avalia mais. Entende que dizer não hoje pode significar prosperar amanhã. Esse tipo de pensamento protege a pessoa de escolhas que comprometem o futuro. Prosperidade não acontece por acaso. Ela é construída por decisões alinhadas, pensamentos corrigidos e princípios aplicados. Quando a mente muda, o caminho muda. E quando o caminho muda, os resultados acompanham. Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de prosperarem: confundir fé com passividade. A mentalidade bíblica não é esperar que tudo caia do céu, é agir com sabedoria enquanto confia em Deus. A fé verdadeira não paralisa, ela movimenta. Ela inspira decisões melhores, não desculpas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que prosperaram porque mudaram a forma de pensar antes de mudar a realidade. José, no Egito, não prosperou apenas porque Deus o favoreceu, mas porque ele desenvolveu visão, disciplina e preparo mesmo nos momentos difíceis. Ele pensava à frente, administrava bem e estava pronto quando a oportunidade chegou. Outro princípio essencial da mentalidade bíblica é entender o valor do tempo. Prosperidade anda junto com prioridades corretas. Quem desperdiça tempo costuma desperdiçar dinheiro. Quem organiza o dia, aprende a organizar recursos. A Bíblia ensina que há tempo para tudo, e saber discernir esse tempo é parte da sabedoria. A forma como uma pessoa fala também revela sua mentalidade financeira. Palavras moldam pensamentos, e pensamentos moldam decisões. A Bíblia diz que a boca do sábio produz vida. A mentalidade bíblica evita declarações de escassez constantes, medo exagerado e autossabotagem verbal. Não é negar a realidade, é não reforçar o fracasso com palavras. Há também o princípio da semente. Prosperidade não acontece sem plantio. Plantar exige renúncia no presente para colher no futuro. Seja em estudo, trabalho, economia ou generosidade, quem entende esse princípio deixa de buscar apenas satisfação imediata e começa a construir algo duradouro. A mentalidade bíblica ensina a não se comparar. Comparação gera ansiedade, decisões precipitadas e frustração. Cada pessoa tem um ritmo, uma estação e um processo. Prosperar não é correr mais rápido que os outros, é caminhar no tempo certo com consistência. Outro ponto importante é aprender a lidar com perdas sem desistir. Toda jornada de crescimento tem erros, ajustes e quedas. A mentalidade bíblica não interpreta dificuldades como fracasso definitivo, mas como aprendizado. Quem próspera aprende com o erro e segue em frente com mais sabedoria. Existe também o princípio do contentamento. Prosperidade não é viver insatisfeito esperando o próximo nível. É saber valorizar o que já foi conquistado enquanto se constrói o que ainda virá. O contentamento protege o coração da ganância e da ingratidão, dois inimigos silenciosos da prosperidade saudável. Por fim, a mentalidade bíblica entende que dinheiro precisa obedecer princípios espirituais, não o contrário. Quando a vida financeira é guiada apenas por emoção, medo ou pressão social, ela se torna instável. Mas quando é guiada por sabedoria, propósito e disciplina,
ela se torna sustentável. Prosperidade não é sorte, é alinhamento. Quando a mente se ajusta aos princípios certos, o caminho se abre. E quando o caminho se abre, o crescimento deixa de ser um peso e passa a ser consequência. Agora que você entendeu que prosperidade começa na mente, a pergunta é simples: como aplicar isso na prática, no dia a dia real? Porque fé sem prática vira apenas discurso bonito, mas fé aplicada gera transformação. O primeiro passo prático é organizar o pensamento antes de organizar o dinheiro. Antes de mexer em contas, dívidas ou projetos, é preciso alinhar a mente. Pare de se ver como alguém que sempre luta e comece a se enxergar como alguém que está em construção. A mentalidade bíblica não rótula a pessoa pelo momento atual, mas pelo destino que Deus está preparando. O segundo passo é criar decisões intencionais. Prosperidade não cresce no improviso. Pergunte a si mesmo antes de gastar, aceitar algo ou iniciar um projeto: isso me aproxima ou me afasta do futuro que estou construindo? A sabedoria bíblica ensina que cada escolha tem consequência, e quem aprende a decidir melhor sofre menos no futuro. O terceiro passo é agir mesmo quando ainda não vê resultado. Muitas pessoas travam porque querem sinais antes de obedecer. Mas a Bíblia mostra o contrário: primeiro vem a obediência, depois o milagre. Não espere tudo estar perfeito para começar. Comece pequeno, mas comece alinhado. O quarto passo é cuidar do ambiente mental. Aquilo que você ouve, assiste e repete influencia diretamente sua visão sobre dinheiro. Evite conteúdos que reforçam medo, escassez e fracasso. Alimente sua mente com sabedoria, fé e aprendizado. Prosperidade cresce em solo saudável. Outro ponto essencial é aprender a agradecer antes de receber. Gratidão não é só emoção, é posicionamento espiritual. Quando você agradece antes, demonstra confiança. E confiança gera paz para tomar decisões melhores. Quem vive reclamando vive travado. Quem agradece vive avançando. Agora, preste atenção nisso. Prosperidade não significa ausência de problemas, significa capacidade de atravessá-los sem perder o equilíbrio. Pessoas com mentalidade correta não desmoronam a cada dificuldade financeira. Elas ajustam, aprendem e seguem. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase apertada. Talvez esteja cansado de tentar e não ver resultado. Mas a palavra nos lembra que a sabedoria é o principal. E quando a mente muda, a história começa a mudar junto. Deus não trabalha apenas mudando números, Ele trabalha mudando pessoas. Porque quando a pessoa muda, os números acompanham. Quando a mente se alinha, o caminho se abre. Quando há sabedoria, há crescimento. Se você chegou até aqui, entenda isso como um sinal. É tempo de ajustar a mente para prosperar com equilíbrio, propósito e paz. Não é sobre enriquecer rápido, é sobre construir certo. Que você saia desse vídeo não apenas motivado, mas consciente. Que cada decisão a partir de hoje seja tomada com mais clareza. E que a prosperidade que começa na mente alcance todas as áreas da sua vida. Se essa mensagem falou com você, permaneça aqui no canal. Tem muito mais conteúdo para fortalecer sua fé, sua mente e sua caminhada. E lembre-se, prosperidade não começa no bolso, começa na mente e a sabedoria é o primeiro passo. Amém.